Que o Espírito Santo de Deus, esta noite, venha nos conduzir até as 22h30 nessa programação, da qual eu tenho muita alegria e fico ansioso esperando por este momento. E hoje o nosso convidado especial é o apóstolo Pietro Júnior, do canal aberto Opinião Play de Araras. Ele já está aqui. Estou aqui. E, apóstolo, já se apresenta aqui. Paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui. Nós estamos aqui com a máscara, mas devido ao nosso distanciamento, pedindo a liberdade, está tirando até para uma fácil compreensão. Eu também fiquei muito ansioso por essa noite, por esse bate-papo, até por conta de estar do outro lado. Porque, querendo ou não, são 30 anos na estrada. Eu comecei aos 15 anos como apresentador, como locutor de rádio, e hoje aos 45 a gente tem trilhado muito na vida. Mas estar aqui, ver quantas pessoas têm desbravado essa poltrona para um bate-papo, e tem sido um bate-papo maravilhoso. Então é um prazer estar aqui, parabéns pela estrutura. Hortolândia, a nossa região Brasil merece uma estrutura como esta, com o coração que vocês estão colocando, e faz essa diferença toda. Isso é maravilhoso. Amém. E hoje o bate-papo aqui vai ser bastante interessante. O apóstolo já trouxe até um livro dele aqui, que ele está mostrando, depois ele vai falar um pouco sobre esse livro, né? Que tem como título: Deus mudou a circunstância e manteve o seu propósito. Olha aí que lindo o livro, né? E ele vai estar sorteando também o livro aqui para as pessoas que estiverem assistindo. E eu já quero deixar e pedir para que você, que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, Missões Evódia no Sertão. Também é transmitido pela página do Facebook, Opinião Play, canal Opinião Play, do apóstolo Pietro Júnior. Eu estou até ansioso, porque sendo entrevistado, eu estou aqui prestando atenção por enquanto no computador, para começar a transmissão lá. Mas esse título é algo impressionante, escutando a história de vocês. Amém. Você sabe que aqui, quando fala que Deus muda a circunstância, para você que já está nos acompanhando, talvez você passou por tantos caminhos na vida que fala é impossível de vencer. E Deus precisou me tirar de uma estrutura de vida, levar lá no lugar sem saída para enxergar que Ele já estava conosco. E é aí disso que nós vamos falar essa noite. A presença de Deus, ainda que a situação na tua vida não esteja tão boa, você vai ver que Deus está lá cuidando, Deus está lá contigo, mudando. Porque a hora que eu vi o vídeo de vocês, do pastor Rod Marques, fazendo a gente percebe que vocês têm buscado. E ainda que no momento de dificuldade, eu tenho certeza que hoje, quando olha para trás, fala, o momento era difícil, mas Deus estava lá. Eu tenho certeza. É verdade. E quando o apóstolo fala que o Senhor chegou numa situação, num beco sem saída, numa situação sem saída, onde não tinha saída, é por isso que Jesus diz que Ele é a porta, né? Ele é a porta. Então, se alguém nesse momento se encontrar numa situação onde não vê possibilidade de saída nenhuma, preste bem atenção, que você vai ver que Jesus é a porta, e quem passar por ela, né, encontrará a salvação. O interessante da vida é que é o seguinte: mediante muitas palavras e no caminho do universo, o que você tem carregado para passar? Porque na Bíblia ela fala que sobre aquela agulha que poderia passar um elefante, e eu meditando nesta palavra, e eu fiquei pensando, o que leva da vida? Às vezes quando você vai fazer missão, e quando os novatos, as pessoas que vão fazer missão, tem irmão, querendo ou não, que acaba levando a casa junta, leva roupa, leva sapatos, leva aquela coisa toda, leva aquela situação, mas com a experiência da vida, você vai observando que não é necessário, tem coisa que a gente nem tira da mochila. E assim é a nossa vida. A porta que Jesus refere nesse caminho é o que eu tenho produzido no coração. Porque o que eu vou fazer entrar o que vai entrar nesta porta é onde está o meu coração. Então, se a minha bagagem, imagine, a mochila que o ser humano carrega, ele tem o carro dele, ele tem as casas deles, ele tem dívidas, ele carrega tudo.
É um peso, muitas das vezes, desnecessário, que ele vai chegar ali e vai ficar travado. Ele nem entra, nem volta, porque ele fica enroscado nessa bagagem. Mas quando nós temos o quê? Jesus, que é aquele que alivia. Você já parou para pensar? O que o passarinho ele vai comer amanhã? Ele guarda em algum lugar? Ele põe o alimento dele em alguma sacolinha, esconde ali na árvore? Não. Sabe por quê? Porque o instinto dele sabe que o Criador vai dar o alimento para ele amanhã. O ser humano não tem essa noção. O ser humano parece que é necessário viver hoje, acumular, e até essa discrepância, vamos dizer assim, dentro da missões que nós fazemos, que vocês fazem muitas das vezes, 1 quilo de arroz faz alegria de muitas pessoas. Um abraço, né? A gente tem muito isso nas missões. E tem gente que tem estoque guardado. Tem gente que não consegue dar um abraço no filho, na esposa, no vizinho, em ninguém. E com muito dinheiro. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque nós vivemos uma época que o ser humano acha que sucesso é ter dinheiro. Que estar caminhando por cima de tudo é andar num carro importado. É bom. Não falo para você que é ruim. Mas a partir do momento que você se abre, deixa Jesus entrar na tua vida, e quando ele entra na tua vida, sabe o que ele faz? Faz o que fez na vida de Jó. Ele multiplica 10 vezes mais. Mas é necessário que ele entre na minha vida, que ele entre na minha vida, na tua vida, para que a história mude verdadeiramente. Então, assim, esse bate-papo mostra que aos 6 meses de idade, Deus livrou de um acidente, 6 meses de carro. Está aqui no livro. Minha mãe conta que em torno de 11h30, 15 para meio-dia, era o horário que eu mamava. Já era habitual, ela fazia comida, 4 filhos na época. Só que ela sentiu, era 10 e pouco da manhã, ela sentiu, eu estava ali dormindo, ela sentiu de tirar do berço. E ela vai, pega e sai. Quando ela passa pela porta, saiu do quarto, quando ela passa pela porta, uma Kombi descontrolada entra na nossa casa, acabou com o quarto que eu estava, acabou com tudo, conta minha mãe. E aí foi o do primeiro milagre, como José. José foi vendido, José foi lançado na cadeia, foi lançado no buraco, porque quando o inimigo ele investe na tua vida, meu irmão, quando ele investe na sua situação, sabe por quê? Porque você tem um chamado, você tem um propósito de Deus na tua vida. Amém. Quando a vida do peão está muito boa, está tudo controlado, está tudo em cima, para pensar que tem alguma coisa errada. Quando algo que está ali 100%, para pensar. Porque o inimigo ele investe naquele que Deus apontou o dedo e escolheu. E isso é para mim e para você. Isso é para mim, é para você, é para todos aqueles que falam, peraí, não tem vitória se não tiver o quê? Passar por esse... É como a vasilha, o vaso precisa ser quebrado. Deus trabalha dessa forma. Ele precisa moer o ser humano, porque o instinto do ser humano é querer acumular, é querer guardar, é querer fazer. Então vem Jesus e trabalha, o Espírito Santo vem e sussurra diariamente com o ser humano. Ele fala, ei, para. Você já teve presente melhor do que um abraço durante uma missão? Não tem. A pessoa olha e fala assim, veio... Não é o arroz que você trouxe, a roupa que você trouxe, mas aquela palavra e o abraço que diz, você é ser humano. Você é amado. E isso fica marcado para sempre, né? Para sempre. O arroz a pessoa come, você está entendendo? Mês que vem não lembra mais nem o que comeu, né? Então hoje quando meditamos na palavra do Senhor, quando meditamos nessa estrutura que Deus quer a mim e a você, é perceber como lapidar essa convivência com Ele. É necessário se lançar. Se você parar para pensar na história de Davi, quando o profeta foi ungir a casa de Davi, todos os irmãos dele, saradão, bonitão, que a Bíblia fala nisso, todos de bom porte, estavam onde? Deitado em casa. Estava ali descansando, esperando. Tudo homem bons, que davam para trabalhar.
E quem era fora do padrão? Davi. E onde que Davi estava? No meio do pasto, labutando, buscando. Então hoje, meu irmão, eu venho aqui compartilhar um pouco da minha história, da minha vida, para dizer, eu precisei descer, Deus precisou me levar no lugar mais baixo, para que eu visse a face dele, para que assim começasse a caminhar com ele. A vida é 100% depois disso? Do momento que, por um instante, me distancio do Espírito Santo, a cobrança vem. Caminhar com Jesus, caminhar com Deus, é a única opção que você deixa de ter o livre-arbítrio. O ser humano tem o livre-arbítrio? Você tem, meu irmão. Você tem o direito, fala o que você quiser da sua vida. Você pode fazer o que você quiser. Você tem livre-arbítrio. Você atravessa a rua, você compra o carro que você quer, você faz o que você quer. Se você tiver condições, faz da maneira. Só que o preço que você vai pagar é a sua escolha. Agora, quando eu e você escutamos a voz do Espírito Santo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Ontem na campanha da noite, estava ali meditando e Jesus fala através do Espírito Santo de uma forma sobrenatural. O que ele fala? Você lembra da Bíblia quem fala do principal da sinagoga? Quem era o cara principal na sinagoga? Jairo. Não começa a descrição dizendo? E ele era o principal da sinagoga. Jairo. Só que Jairo, quando Jairo se vê numa situação que ele já não podia mais, e olha que ele estava o quê? Na presença. Poderia-se dizer, muitas pessoas hoje, e eu tenho certeza, eu vou ter que pedir desculpa ao pessoal do Opinião Play, porque não estamos conseguindo acessar aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas, meu irmão, depois a gente pega o VT na íntegra e vamos pôr lá por 2, 3 vezes o programa, porque vamos que vamos. Não está conseguindo entrar aí. Não está conseguindo pela Opinião Play ainda não. Quando paramos para pensar, Jairo ele vai de encontro a quem? A Jesus. Sabe por que ele foi de encontro a Jesus? Ele já era o principal da sinagoga, ele não precisava do Espírito. Ele já estava ali. Mas a Bíblia vem dizer que a filha dele morre. Está doente. Jairo só vê o quê? Uma esperança naquele que alguém diz para ele, existe o Mestre, Jesus. Então tem coisas na minha vida que as minhas mãos não podem fazer. Tem coisas na tua vida, meu irmão, que você não pode fazer. Mas o que acontece? Nós esgotamos todas as possibilidades. Caminhamos com todas as possibilidades, por quê? Porque ele foi, e de repente, só que quando ele encontra, o que chama a atenção é que às vezes você está aí na prostituição, no mundo do vício, no mundo das drogas, nos mais distintos vícios. Sabe o que eu estou aqui para dizer para você? Quando você se volta para Jesus, ele é o quê? Imediato. E é o único caminho, né? E ele é imediato a resposta. Em todas as esferas da Bíblia mostra a rapidez da resposta. Pedro, quando começou a afundar, e olha que Pedro era o quê? Discípulo dele. Pedro andou sobre as águas, viveu um milagre. Você deve estar numa situação boa e de repente começa a afundar. E se você se voltar para ele, que é o único caminho, o que ele faz, meu irmão? Ele dá o socorro na hora. Então, se alguém disse que a tua vida não tem saída, mas eu já fiz muita coisa errada nessa vida, eu já aprontei demais, não tem jeito, tem jeito sim. Nesta noite, se você observar e sentir e perceber que a única opção de vida é caminhar com Cristo, a tua vida muda hoje. Glória e não a Deus, é amanhã, muda creio. hoje, muda hoje. É maravilhoso, é tremendo. E sabe o que chama atenção nessa passagem de Jairo? Que ele chega e fala, Jesus, a minha filha está para morrer. Em outras, tem uma versão que diz, a minha filha morreu. Mas, se o Senhor colocar as tuas mãos, ela pode voltar a viver. Existe uma grandeza nessa palavra e nessa noite para falar contigo, que é o seguinte, se hoje verdadeiramente
você deixar de querer fazer com as suas mãos e falar: Senhor, agora a minha vida está nas suas mãos, Ele muda a tua história. Você pode estar no cárcere, você pode estar aonde for. Você fala assim: não, fico arrepiado porque eu sinto a presença do Espírito Santo quando a gente fala dessa maneira. E eu fico imaginando que Jairo, que era o cara mais importante, dizia, porque a palavra foi clara, principal da sinagoga era Jairo. Não tinha ninguém acima dele. E talvez por ele se sentir o principal, a gente percebe que nem Deus tinha ali. Era ele, batia no peito e pronto. Mas quando ele foi, se humilhou e falou: Jesus, se o Senhor colocar as mãos, apenas as mãos da minha filha, ela vai ser curada. Então, nesta noite, você que nos acompanha, está nos vendo, está nos acompanhando, não existe impossibilidade para o Deus que nós servimos. Amém, glória a Deus. Não existe, meu irmão. Não existe. Eu vou te falar, eu trabalhava na Band, na TV Band, nessa época. Daqui a pouco eu quero contar essa história. Eu entrei, um dos únicos vícios que eu tive na vida foi aquela maquininha de caça-níquel. Eu perdi muita grana com isso. Mas eu falo para você, foi o trabalhar de Deus, que foi necessário passar por isso, para que eu tivesse um encontro com Ele. Eu quero falar daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tá funcionando já aí, deu certo? Deixa eu tentar clicar aqui, senão eu me empolguei. Tá certo, nós vamos estar aqui batendo um papo, né? Nós vamos saber esse poço aí profundo que o apóstolo entrou, né? E como ele disse aqui mesmo, nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer o que quisermos, só que a conta ela vai chegar, né? E quando a gente serve a Cristo, esse livre-arbítrio verdadeiramente ele acaba, ele termina. Exatamente. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, então a nossa vontade já não passa a ser mais a nossa vontade, mas nós fazemos a vontade de Deus, né? E só lembrando, né, dando um recadinho enquanto ele ajeita ali, na quarta-feira vai estar aqui com a gente o cantor Peterson Gama, e a gente vai estar sorteando um lindo quadro. Amanhã o missionário Oséias vai estar jogando no Facebook um vídeo, e você vai estar comentando: eu quero. E aí a gente já mostrou no nosso programa que está gravado esse quadro. Eu não vou estar mostrando hoje, mas você já tem aí no YouTube vídeo gravado mostrando esse quadro. É um belíssimo quadro. Depois vou até perguntar para o missionário Oséias se eu posso participar desse sorteio, mas provavelmente ele não vai deixar, porque ele já queria catar o quadro para ele, eu não deixei também. Falei: não, isso aqui nós vamos sortear. Então é isso aí, galera. Para você que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal e deixe o seu joinha, porque o seu joinha, a plataforma vai entender que você gostou do nosso programa e vai estar compartilhando, né, apresentando o nosso programa para outras pessoas, né, que é inscrito no YouTube. E eu já quero fazer a primeira pergunta para o apóstolo. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, eu quero que ele comente sobre a Opinião Play, como as pessoas fazem para poder acessar, se é só através do Facebook, se tem também no YouTube. E após o senhor comentar sobre a Opinião Play, fala do livro também. Muito bem, deixa eu até, para quem está nos acompanhando ao vivo aqui, pelo Evod, aqui que nós vamos fazer. O pessoal já comunicou aqui, até pela dificuldade da internet. Na quarta-feira, em especial, depois do programa de vocês, da quarta-feira, quem é o convidado? Peterson Gama. Após a entrevista, você já chama, que vai entrar na íntegra para a TV aberta e também para a Opinião Play, esse programa, que nós vamos recuperar do YouTube e colocamos lá, até para eu conseguir me concentrar aqui. Tudo bem? Maravilha. Vamos lá? Bem. Quando falamos dentro dessa vivência, o Opinião Play nasce do coração, na montanha, no Monte Saboó, onde Deus pede para construir uma ferramenta que vem não no ritmo globalizado que tem hoje. Eu passei pelas maiorias das emissoras do nosso país,
o SBT, a Band, Rede Família, a qual tem uma gratidão por essas emissoras, TV Opinião, TV Todo Dia, Americana, onde eu comecei, dentre outras. Mas, normalmente, o que se vê são formas determinadas de cima para baixo. Ou seja, quando você entra num padrão, você tem aqui o teu canal, você tem aqui o teu programa. Ninguém vai dizer o que é certo e o que é errado, a não ser o seu telespectador. Vai dizer, fulano, mexe nisso, mexe naquilo, tá legal. Agora, quando você entra num padrão diferente, quando você entra numa emissora que não se adapta, o que o cara faz? Ô, fulano, não faz isso, corta aquilo e não sei o quê. O que isso quer dizer? Foi nesta brecha, quando o homem começa a fechar a porta, Deus vem e abre a janela. Falou, não. A ferramenta que eu dou para você como comunicador é criar o próprio canal, só que vai ser um canal não só para grandes programas. Nós vamos projetar parcerias no nosso Brasil, onde vai ter voz e imagem lançada para o Brasil todo. E foi nisso onde tem o teu programa, tem mais outros programas da região toda que diariamente vêm acontecendo, vêm saindo, vão sendo destaque e tem dado certo. Porque às vezes o pouco com Deus é muito. E é gostoso nisso. Porque esse projeto eu não faço por dinheiro. A gente faz porque a gente, de tanta porta que eu levei na cara, desculpa o termo literalmente, você chega, não, mas tem que ser, aquele cara falou isso, aquele fala, não. Mas o conteúdo que o ser humano tem por trás é tão maravilhoso e é aí que surge o Opinião Play. Então, Opinião Play, eu vi, por exemplo, aqui, entrevista de alguém que já trabalhou na noite, que hoje se tornou pregadora. Eu já vi pessoas que... Então, você olha e fala, não, é esse que precisa chegar para o povo. Esta ferramenta, ela surge para dizer que, de grão em grão, nós construímos o nosso Brasil diferente. É aí que surge a Opinião Play. E eu estou feliz com algumas das parcerias que vêm surgindo, porque tem aqueles que chegam só pensando no dinheiro. Mas como que eu vou ganhar dinheiro? Você ganha dinheiro mostrando o teu conteúdo, porque aqui nós abrimos porta para mostrar o teu conteúdo. Se você vai ganhar dinheiro, eu não sei. O Opinião Play não está aqui para isso. E se um dia alguns patrocinadores vier e quiser patrocinar todos dentro do Opinião Play, isso vai acontecer. Já tem portas, já tem negociações. Até mesmo porque, se a gente começa um trabalho como este, pensando em grana, corre-se o risco da gente ficar frustrado lá na frente e não entrar a grana. Mas quando a gente começa um trabalho desse por prazer, por alegria, por diversão, igual eu falo pro missionário Oséias, que depois dos 50 esse é o nosso brinquedo, que nós viemos brincar, nos divertir aqui. Então, se entrar patrocinador e entrar grana, aí amém. Mas se não entrar, a gente vai continuar nos divertindo, trazendo informação para os ouvintes, para as pessoas, e fazendo sempre com alegria, porque o gostoso é você sentir prazer naquilo que você faz. Eu vi uma matéria, até os comentários também, daquele menino que faz missões pelo mundo. Foi entrevista aqui de vocês. Que surgiu, você vê a forma que é. Sabe, às vezes tem pessoas em casa nos acompanhando agora, fala, eu tenho uma vontade de ser missionário e tal, e de repente um bate-papo, você pode achar que é tão simplista, mas o trem tocou no coração da pessoa e a pessoa saiu da zona de conforto e começa a se movimentar. Assim era Cristo na terra. Pode ver que ele caminhava e ele tocava em coisas simples, no tão na contramão, e aquilo dava certo. E esse é o interessante, para que dê. E o Opinião Play nasce com isso. É uma ferramenta que vem ganhando corpo. Agora já tem uma parceria surgindo com o governo do estado de São Paulo, que ele quer ampliar o Opinião Play para todas 645 cidades do estado de São Paulo. E aí, se Deus quiser, é aquilo que eu falo. Quem estava no início vai estar junto. Hoje já atinge quantas cidades no estado de São Paulo? Hoje 220 lá vai pedrada, mais ou menos. Nós acabamos de fechar com a TV WA de São Paulo. Além da TV em Indaiatuba, nós temos outros canais que fazem essa participação. Mas por que eu estou falando da TV WA de São Paulo? A TV WA ela vai entrar no Brasil todo. Então não vai ser só para o município aqui, para o estado de São Paulo. Então a WA fechando junto com a Opinião Play, vamos entrar via Sky, via Oi, via NET,
TV a cabo para o Brasil todo. E satélite, que é aquela antena parabólica, sabe? Aquela que se vê pouco hoje, mas tem muita gente que utiliza ainda lá no Nordeste. Esse dia eu estive lá no Nordeste, você vê bastante. Então daqui a pouco você vai ver o quanto Deus sabe, porque não é pela nossa força. É o que você falou. Às vezes você vem e aposta num negócio tão pequeno, mas você põe o coração, se deu certo, e de repente quando você põe por amor, o trem vai dando certo, vai chegando amigos, quando você vê, está caminhando e caminhando. Você vai ouvir falar muito do Opinião Play. Apóstolo, e fala como as pessoas acessam, fala do aplicativo. Ah, sim, você pode baixar no seu aplicativo, no Android, Opinião Play. Você vai lá e escreve Opinião Play, você vai ver o logo. Você vai ver o logo já da TV escrito Opinião Play. A versão iOS, que é para os iPhones, já está pago, inclusive, mas eles demoram um pouco mais. Falaram que era 40 dias, mas já está indo para um prazo aí. Mas em breve a plataforma iOS vai lançar também. Então você baixa no celular. Agora, dentre os parceiros, você já vai poder acessar. Você está em casa, você quer acessar também, você que não tem aí a cobertura dos canais abertos, você pode acessar o mesmo nome, opiniãoplay.tv.br. Lá você vai clicar no ao vivo, vai acompanhar. O pessoal acompanha a gente, acompanha teu programa toda quarta-feira e agora sexta-feira, ao vivo, pelo opiniãoplay.tv.br, na barra ao vivo lá vai estar rolando, vai estar ao vivo, dentro dos parceiros também. É assim que acontece, é assim que faz. Nas cidades que somos parceiros, o pessoal que automaticamente já conhece, dentre alguns horários já está entrando o programa, e o de quarta-feira seu entra nas emissoras e assim vai, né? E assim acontece, é dessa forma. Maravilha, e fala do Maná do Bem. Maná do Bem, esse é um trem, eu falo trem que nós vem lá de Minas, que ele acontece andando para o mundo. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Meu pai me colocou atrás de um balcão e me ensinou a dividir que um litro tinha 18 doses e ali tinha que pagar o litro. E aos 15 anos de idade, esse que vos fala tinha uma vontade de comer, matar a vontade de comer leite condensado. E quando eu arrumo meu primeiro emprego, aos 15 anos de idade, literalmente fora, porque ali foi uma escola entre os 9 até os 14 anos de idade trabalhando ali, eu aprendi, escutei muito. É de que lugar de Minas? Iturama, Minas Gerais. É norte ou... Sul de Minas. Sul de Minas. Norte nós temos agora o outro lado, a gente visita bastante. Nós somos do norte. E o que acontece? Quando essa escola dos negócios que o meu pai, o saudoso Pedro Paulo, deixou para nós, é a convivência, respeitar o próximo, entender o que isso... Essa foi uma grande construção. Mas aos 15 anos eu vou trabalhar num jornal na cidade de Itatiba, a mais ou menos uns 80 quilômetros de Americana, aqui deve ser uns 50 quilômetros mais ou menos, e... cai o mundo da comunicação no meu colo. Eu trabalhava nesse jornal, eu vendia anúncios, eu renovava a assinatura. Naquela época se vendia bastante assinatura. E de repente eu liguei para o diretor da rádio da cidade de Itatiba, sem saber o que era. Até porque naquela época rádio, TV era uma coisa muito longínqua, muito distante do ser humano. E quando eu falo com o diretor da rádio, ele gostou da voz. Ele gostou e falou assim, mas ele não comentou isso, ele falou... Eu quero renovar, mas vem aqui pessoalmente na rádio. Eu fui, chegou lá, ele deu um texto de uma ótica e falou, lê esse texto aqui para mim. Aí eu li e falou, não, lê como locutor de rádio. Como assim como locutor? Aí ele puxou e pá, ele falou, você quer ser locutor de rádio? E aquilo era um mundo muito distante, 15 anos de idade. E eu comecei, foi ali que surgiu. O negócio entrou nas veias aos 15 anos de idade e nunca mais eu saí desse meio de comunicação. Aos 16 eu fui para o FM, aos 18 estreiei na televisão. Então hoje rádio e televisão é uma fusão muito forte. E eu falo para você que antes, lá atrás, nesse período, era católico, dizia ser católico, porque tem muita gente que fala que é católico e eu falo assim, católico é aquele que tem um praticante, é o que vai também, o que segue a risca, a cartilha, porque não estamos aqui para julgar nenhum tipo de credo, nenhum tipo de religião, mas hoje a gente olha para trás e fala, não, eu dizia que era. Mas não era nada, né? Não era nada. Mas o que acontece? Eu lembro que nas quermesses sempre aparecia alguém que precisava de uma cadeira de roda e o nosso programa ia lá, pedia ajuda. Alguém precisava pagar uma conta de energia
E esse trabalho já existia lá atrás, assim, sabe, inconscientemente. Até que um belo de um dia, olhando para esse mundo da comunicação, a gente percebe que o mundo, ele é uma balança desproporcional. Infelizmente, a justiça do nosso país, que agora parece que está dando sinal que vai mudar, os políticos do nosso país parece que estão começando a tomar um rumo diferente, me parece, só que isso depende de cada um de nós, para mudar a esfera. E por que eu estou dizendo isso? Que trabalhando eu falo, como é que podia alguém comprar um carro zero enquanto alguém não tinha o dinheiro para pagar uma conta de energia? Acontece isso hoje em dia. Acontece. O prefeito, ele toma café frio, independente de município. Vereadores, a maioria deles, toma café frio em época de campanha, mas depois esquece que o bairro daquele Felizardo não tem sequer asfalto, sequer saneamento básico. Essa é a realidade do nosso país. E foi num momento como esse, trabalhando em comunicação, que é o quarto poder do Brasil. Você hoje, como canal de comunicação EVOD, você está sentindo isso, que a sua voz ecoa diferente. Nós não estamos aqui para bater em político, não, mas ele ecoa diferente porque ganha força. Se falamos da dona Joana que está sofrendo aqui, alguém se une para ajudar, mas os políticos também ficam sabendo. Esse quarto poder, ele começa a ganhar corpo e a mostrar essa diferença quando alguém olha no mundo da comunicação e fala, não, peraí, alguém precisa ajudar. Como aquela passagem, quando Jesus, após pregar para uma multidão de 5.000 homens e mais as mulheres que estavam ali, ele fala, chega o discípulo para ele, os discípulos fala assim, mestre, precisamos liberar o povo. E o que ele fala? Esse povo vai embora e eles vão comer o quê? A cidade é longe. Vai embora de vazia, o trem é longe, a cidade é longe. Não vamos liberar, vamos dar o de comer para esse povo. O que nós temos aí? Tem 200 denários. Ou seja, não dá para comprar nada, não dá para comprar 10 pães. O negócio era... Só que o mestre nos ensina que com o pouco que nós temos, o que é a multiplicação? EVOD é a multiplicação. Hoje você pega o pão de um, o peixe de outro, e quando você vai ver, uma carreta chega lá embaixo. Isso é a multiplicação do pão. Jesus nos ensinou isso. Tem gente que nos acompanha, não vê as mesmas coisas. Fizemos aqui em Sumaré, lá em Sumaré, cidade vizinha, o Maná do Bem. O Maná do Bem, chegamos, era 102, foi cadastrado 102 famílias, declarou que precisava comer. Mas foi chegando perto, foi aparecendo gente, precisou de 400 marmitas. Porque o povo está sedento de fome, não tem o que comer. E quando eu falo não tem que comer, não é esse angu, não é a farinha que dá para encher a barriga e tapear o tempo e ir embora, não, sobreviver. Botar um negócio lá na água e tem até uns fubá da vida que vende, que tem gente que acostumou, não, falar dessa dignidade, que tem gente que está sobrando. E quando eu vi aquela carreta, quando eu vejo o projeto acontecendo verdadeiramente, você olha e fala, não, tem jeito esse trem. Que foi aquela multiplicação que Cristo nos ensinou? Não é essa a diferença. É isto, porque ele falou que viriam o povo depois, que maiores milagres fariam. Para analisar, sai daqui de Hortolândia, sai da região, um traz isso, um coloca uma cesta básica, um dá edredom, o outro dá não sei o quê. Aí quando você chega lá embaixo, chega aquele caminhão de produto, imagina a felicidade, tanto que eu já estou me candidatando para estar indo lá. Em fevereiro, se não falha a memória. Esta é a multiplicação do pão que precisa chegar verdadeiramente na mesa do político. É o cara que põe a mão na consciência e diz, eu precisei do voto do povo. Porque a gente não quer, o povo não quer migalhas. O povo está cansado de migalhas. E é isso que eu vejo nesses 30 anos trabalhando em comunicação. O povo quer dignidade. Quando o governante é bom, ele dá uma casa, dá saúde para o povo, dá a estrutura para o povo e o cara vai trabalhar e acabou, você não vê a gente reclamar. O povo não quer viver só do sistema. Só que, infelizmente, existe essa estrutura aberta, essa brecha, onde os amigos se unem. O Maná do Bem é isso.
O Maná do Bem, amigos como vocês, que tem um projeto de vocês, mas vai levar o pão no projeto Maná do Bem. Vai lá, ó, vamos ajudar com isso, vamos ajudar distribuindo, vamos ajudar confeccionando. O Maná do Bem surge nessa hora. E sabe o que chama atenção? Eu tenho até uma imagem aqui, deixa eu ver se está nessa foto, não sei se eu vou conseguir mostrar para o pessoal. Você está vendo essa foto aqui? Ó, essa é uma foto do casal. O que eles estão fazendo aqui? Estão com um garfo comendo. Sabe que lugar que eu estava comendo? Na fila. A fome não pode esperar, meu irmão. Acabou de receber o Marmitex, está aqui, ó. Se você acessar lá no Opinião Play, você vai ter essa chamada. Você vai ver essa fila. Você vai ver um casal que estava ali conversando. Eu cheguei perto e falei assim, mas já estão... Falou assim, não, a nossa fome é de uma semana. Se parar para analisar, o Maná do Bem é esse pouco. E quando o senhor fala que eles estão comendo na fila, é para repetir? A intenção é essa. É, né? A intenção é essa. Pega a marmita, vai lá no fim da fila e já vem comendo. Já vem quando comendo. chegar perto, joga a marmitinha fora e já pega faz outra. a outra. Porque não sabe quando vai ser a próxima refeição, né? Você falou tudo. É exatamente isso. E o que chama atenção, o menino, ele chega perto e tá com a sacola de latinhas. E eu voltei ao tempo, na época eu tinha 9 anos de idade. Eu cheguei e falei, filho, vem cá. O que você vai fazer com aquelas latinhas? Ele falou assim, tio, eu vou vender para comprar doce. Com vontade de comprar doce, eu vou vender. E você vê o seguinte, que ainda que a vida para muitas pessoas pode parecer o fim para aquela criança, o sonho dele está sendo realizado. Ali entre o lixo, porque não pode ser diferente, aí você traz essa palavra, você traz esse conforto. Sabe que essa criança pode ser o nosso futuro presidente do Brasil? Pode ser essa pessoa que vai mudar, porque é assim que são feitas. Hoje, irmão, deixa eu molhar aqui a palavra, porque eu até seco a boca. Hoje, através da Bíblia, o Espírito Santo me mostra 3 tipos de igreja que vem acontecendo. Que aí a gente fala com os pastores, a gente fala, porque eu não posso perder a oportunidade dentro da audiência que o Evódia tem. Ele fala e mostra 3 tipos, sabe onde? Na passagem entre Jairo e a filha dele. Você consegue ver 3 tipos de igreja nessa passagem aí, não? Não, ainda não parei para meditar, não. É para se pensar, porque até acabou com a seca. Estou nervoso aqui se ficar entrevistado. Acabou. Eu vou contar uma historinha. Conta a história, vai ter que trazer a outra água, que essa aqui não vai dar, não. Certo. Vou contar uma historinha que eu acho que o missionário Osés nem sabe, que isso aconteceu comigo. O apóstolo falando que o sonho dele era comer leite condensado, e o meu sonho, acho que o sonho da maioria das crianças era comer Danone. E a gente morava assim uns 5 quilômetros longe do açougue, e a minha mãe juntava as moedas e dava as moedas para eu ir no açougue comprar carne. Isso quando tinha condições de ter essas moedas na mão. E eu sempre fazia um caixa 2 com as moedinhas, porque eu passava perto do mercado. Então eu entrava no mercado, já com o embrulho da carne debaixo do braço vindo do açougue, e eu ia aos preços dos Danone na prateleira para ver se dava para comprar. Se o caixa 2 dava certo. Se dava certo, né? Aí um dia, eu fui no açougue, comprei uma costela, enrolava no jornal na época, enrolou no jornal aquela carne, eu coloquei debaixo do braço, vim no mercado com as moedinhas na mão, fui lá no fundo do mercado e fiquei olhando os preços do Danone enquanto eu olhava as moedas. E nesse dia, o meu dinheiro não dava para comprar nenhum Danone. Aí eu baixei a cabeça, quando eu estava saindo triste, a dona do mercado correu atrás de mim e falou, pega esse moleque aí, ele tá roubando os Danone aqui. Pega ele aí. Aí vieram os pessoal, me pegaram. Nossa. E ela falou, desembrulha esse embrulho que tá com ele aí, que ele colocou Danone aí dentro. E eles pegaram assim aquele pacote de costela, jogaram em cima do caixa assim. E quando abriu, que voou pedaço de osso pra tudo quanto é lado, não tinha Danone lá dentro. O pessoal ficaram parado assim, olhando. E ninguém tomou nenhuma atitude, ninguém falou nada. Eles embrulharam a minha carne de qualquer jeito, me deu, e eu fui embora pra casa com a cabeça baixa. E triste, né? Aí já a minha tristeza de não ter conseguido o Danone. Mais aquela... Né? Mais aquela decepção.
E eu fico pensando hoje em dia, se eu assistir uma situação dessa, de alguém fazendo isso com uma criança, porque eu tinha 10 anos de idade, eu não sei o que eu faço. Sai da unção. Eu saio da unção, eu chamo polícia, eu passo a mão num porrete e falo, você não vai correr, vamos esperar a polícia chegar. Tá certo. Alguma coisa tem que acontecer. É muito triste, né? Infelizmente, tem ser humano muito ruim. A mulher, ela é dona do mercado. Ela poderia, sei lá, né? Mesmo se eu estivesse roubando o Danone, chegar lá e me aconselhar, meu filho, não faça isso. Não faça isso. É feio e tal, né? A realidade de não pactuar com a ausência de Cristo são esse tipo de situações que nós encontramos pelo mundo. Se você parar para analisar por que no fundo de uma cadeia tem gente que acha que o ser humano que está lá não tem recuperação. Porque esse tipo de preconceito acontece. A proprietária do mercado, não sei o que virou, não sei nem onde é, você não falou, que deve ser lá, né? O que aconteceu? Porque o coração, a gente volta lá no início do programa, o coração dela está no quê? No bem material. Ela esqueceu que tinha um ser humano de pouca idade. Depois da vexatória que ela fez, o mínimo que ela poderia fazer, ó, filho, leva o Danone para você, estou dando de presente para amenizar o trem. Mas o que acontece? Quando falamos nessa realidade, nós falamos de histórias que é para ter a presença de Cristo. Quando eu falo que Jairo se lança, e Deus, através do Espírito Santo, falou claramente, quando ele se lança e fala, Jesus, se o Senhor tocar na minha filha, ela voltará a viver. Aí chega o povo correndo e fala, Jairo, esquece o mestre, esquece o homem, a menina já morreu, não tem isso? É o demônio levantando, às vezes, na minha vida, na tua vida. O trem começa, você começa a caminhar na presença, aí chega alguém e fala, ei, esquece, não vai dar certo. Aí no rumo certo. Entendeu? Aqui é a igreja, filhão. Depois que você foi, você perdeu o emprego. Ou é o começar a trabalhar na presença. Depois que você começou, não. Tudo tem o processo. Muitas das vezes, depois que fui ungido pela misericórdia de Deus no apostolado lá na Argentina, eu por 3 vezes eu vi a face de Deus, porque a gente começa a querer tirar o salto, ou melhor, subir no salto, se achar de novo, aí Deus vem dar uma bordoada para lembrar que quem manda é Ele. Eu fiz uma campanha na cidade de Sumaré, 5 semanas consecutivas no apartamento, só para você entender. Depois nós vamos aqui dentro da pergunta que você me falou. 5 semanas indo no mesmo endereço, apartamento, mesmo endereço. E de repente, no último dia, na casa de uma missionária, tribulação danada na vida dela, orando, Deus entregou, tal. Aí a minha irmã carnal, a Cléo, foi comigo. No último dia, estava ali acompanhando, de repente, ela viu a situação. No domingo, nós estamos no churrasco na casa da minha mãe, e a minha irmã tocou no coração dela. Falou, vou comprar umas coisas, vamos levar lá para a missionária? Filha, hoje eu não tenho. Ela falou, não, pode deixar que estava, né? Vou abençoar. Aí chegou no São Vicente, em Americana, na Avenida Silos, e ela começou a comprar 2 caixas de leite, 2 pacotes, tudo em dobro. Falei, mãe, ela falou, não sei, estou sentindo no coração. Olha como que é o trabalhar de Deus. Você já ouviu aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas? Esquece essa frase. Deus escreve certo por linhas certas. Quem entorta é o ser humano. Nossa mentalidade entorta tudo. Ele escreve certo por linha certa. Nós que não sabemos distinguir. Eu aprendi isso, porque Deus falou comigo nesse momento, nessa passagem. Ok, saímos do mercado, fomos para a casa dessa missionária, pastor. E quando chega na casa da missionária, toca a campainha dos prédios, quando abre, a fotografia do lugar não era... Sabe quando você leva um susto? Mas peraí, não é... Eu errei o prédio. Eu vim orar na casa da missionária. Aí a irmã que estava com a porta aberta falou assim, aqui também está precisando de oração. E